Zacarias capítulo 8. Versículo 1. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Versículo 3. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um, na mão, o seu cajado, por causa da sua muita idade. Versículo 5. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, brincando nas suas ruas. Versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos, e se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Versículo 8. E trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Versículo 10. Porque antes destes dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos os animais, nem havia paz para o que entrava nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Versículo 11. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isto. Versículo 13. E há de suceder, ó casa de Judá, e casa de Israel, que, assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção, ou não temais, esforcem-se as vossas mãos. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Versículo 15. Assim tornei a pensar nestes dias fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá, ou não temais. Versículo 16. Estas são as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Versículo 17. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. Versículo 18. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo. Versículo 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria, e festividades solenes, amai, pois, a verdade e a paz. Versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades. Versículo 21. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor, e buscar o Senhor dos Exércitos, e eu também irei. Versículo 22. Assim virão muitos povos e poderosas nações, a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos, e a suplicar o favor do Senhor. Versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, e naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo, viremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco.